Olá, queridos, dando sequência ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento. Nada cansativo e bem explicadinho, chegamos agora à carta de Paulo aos Gálatas. Vocês se recordam que quando estudamos Atos, vimos ali a primeira viagem missionária de Paulo. Eles passaram ali pela região da Ásia, em uma determinada região, a região da Galácia, e 4 igrejas foram formadas ali. Você pode ver no mapa a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa região toda aí da Ásia, hoje, olha no próximo mapa, é onde está a Turquia. Okay? Então vamos lá. A carta foi endereçada aos cristãos da região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Sempre ressaltando não confundir Antioquia da Pisídia com Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, lembrem-se, ela fica ali ao norte da Palestina, né, na Síria, e essa Antioquia da Síria foi o local estratégico para o planejamento das viagens missionárias de Paulo, onde pela primeira vez os convertidos foram chamados de cristãos. Não é? Muito bem. Antioquia da Síria provavelmente foi o local onde essa carta foi escrita. A data provável entre o ano 48 e 50, após a primeira viagem missionária. Foi a primeira epístola a ser escrita. E é fácil de saber por quê, não é? Se justamente ele já havia feito uma primeira viagem e havia fundado algumas igrejas, logo ele tinha o desejo de fazer contato, mesmo porque havia problemas já muito sérios ali, como nós vamos ver. Palavras-chave são fé e liberdade. Fé e liberdade. Poderia até acrescentar mais uma: graça. Aliás, graça é uma das palavras importantes neste livro. O tema: livres em Cristo. A lei de Moisés versus a graça de Cristo. Justamente o que estava acontecendo ali. Aliás, essa carta é preciosíssima e talvez a carta que melhor estabeleça essa grande verdade é a carta aos Gálatas. Que verdade é essa? De que a nossa salvação ou a nossa justificação é unicamente pela fé em Cristo. É unicamente por causa da graça. É unicamente pelos méritos de Cristo. Não tem nada a ver com uma salvação obtida por nós mesmos através de obras muito boas que nós possamos fazer, obras da lei. Naquela ocasião, o cristianismo que havia nascido ainda estava misturado com rudimentos doutrinários da lei mosaica. Os primeiros cristãos que se converteram eram judeus. Então, havia ainda muita confusão. Cristãos judaizantes, e alguns até se punham como mestres, e então passaram a trazer problemas, dúvidas, né, no meio das igrejas. Versículos-chave aí: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Olha, com certeza essa carta é onde Paulo mais está mostrando o seu coração de inconformismo e até irado
ao ver a mensagem da graça, a cruz de Cristo ser maculada com a questão do ser humano ser aquele que conquista diante de Deus o favor por si mesmo. Não é? Então Paulo mostra a sua indignação como nunca. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, assim, só uma pinceladinha dessa indignação. No capítulo 1, no versículo 8, versículo 6, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E tão depressa porque foi realmente uma coisa muito rápida. As igrejas foram fundadas e logo começaram a entrar essas doutrinas misturadas de graça de Cristo com a lei de Moisés, tudo misturado. Não é? Então, tirando o realce, o brilho, a glória unicamente da cruz de Cristo. Né? Por exemplo, ele chega a falar assim no capítulo 3, o versículo 1: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então esse era o espírito do apóstolo ao escrever essa carta. Né? Essa carta, aí está um retrato de Martinho Lutero em uma das suas frases, né? Essa é ótima, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Né? Martinho Lutero tinha uma admiração especial pela carta aos Gálatas. Ele, em uma conversa à mesa, olha o texto. Lutero disse que a epístola aos Gálatas seria a sua epistolazinha. Não diminuindo-a, mas é uma expressão carinhosa. A sua Catarina. Catarina Vambora, é a esposa dele, a qual ele era apaixonado por ela. Retrata assim sua identificação profunda com aquele texto bíblico. Sem dúvida, esta identificação se deve ao fato de a carta aos Gálatas conter o cerne da justiça da fé, a clareza típica da distinção entre lei e evangelho, a vida pelo Espírito Santo, guiada única e exclusivamente pela graça. Mas não é só uma questão de identificação com o texto bíblico. É uma questão de amor. Martinho Lutero dizia que ele estava tão comprometido com essa carta, que ele dizia que ele estava unido a ela como no matrimônio. Né? E a união matrimonial é uma questão de amor. Após o evangelho espalhar-se no Império Romano, uma discussão sobre se era necessário que os gentios guardassem a lei de Moisés para serem salvos. Então, havia essa dúvida no meio. Não pode largar tudo aquilo que foi legado, deixado no Antigo Testamento, né? Todos os escritos de Moisés, todas as referências proféticas, as promessas. Né? Então, havia essa dúvida que pairava ali. No concílio em Jerusalém, Atos 15, por volta do ano 50, depois de Cristo, nós vemos o testemunho de Pedro e o parecer de Tiago. Ali é muito importante porque vocês começam a ver que eles estão querendo se desvencilhar das tradições judaicas e mosaicas, né? Mas ainda eles estão ali nesse concílio conservando alguma dessas coisas, né? Sendo abrandando, mas não se desfazendo plenamente do antigo pacto. Mestres cristãos judaizantes ensinavam a circuncisão, capítulo 5, os versículos 2 a 6, e provavelmente até a guarda do sábado. Não é?
No capítulo 4, versículo 10. Paulo chama os falsos ensinos dos judaizantes de outro evangelho. Ou seja, é no capítulo 1, versículo 6. Ou seja, é um evangelho misturado. O problema do acréscimo é Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. Cristo mais a lei, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais o sábado, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. Cristo não era suficiente e toda a nossa suficiência está em Cristo, como o apóstolo Paulo afirma, escrevendo aos Coríntios. O pensamento meritório de aceitação da parte de Deus, esse pensamento, né? Não, eu preciso fazer por merecer. Eu preciso obter, conquistar, não é? A admiração de Deus pelo meu desempenho. Não é? A lei não foi dada com a intenção de salvar, de maneira nenhuma. Ela até é colocada assim, como que ironicamente, se todo mundo conseguir, aquele que conseguir cumprir toda a lei, não precisa da cruz, não precisa de Cristo. Mas quem pode cumprir a lei? Pelo contrário, a lei nos expõe. Ao tentar cumpri-la, nós vemos o quão frágeis e impotentes somos. Na verdade, a lei é apenas assim um guia e desesperador para nos conduzir a Cristo. Né? É como aquele aio, né, que nos pega pela mão, né? Aquele tutor, para dizer assim, não, é por aqui, olha, levando para o verdadeiro caminho. Paulo é extremamente enérgico, isso então nós já falamos aqui, tem esses textos aí que depois você pode examinar. Estava em jogo a verdade do Evangelho. E Paulo então estava tão imbuído de trazer a eles, a essas igrejas, a verdade pura, clara e cristalina. Contrastes nessa epístola podem ser vistos. Judaísmo versus cristianismo, lei versus graça, obras versus fé, carne versus espírito, mundo versus cruz, circuncisão da carne versus circuncisão do coração, escravidão versus liberdade, falso evangelho e verdadeiro evangelho. Duas propostas. A primeira, em 3 partes. A primeira parte, capítulos 1 e 2, mais de ordem pessoal, fala ali Paulo sobre a origem do evangelho e a defesa do apostolado. Ali ele mostra a maneira como ele foi alcançado por Cristo, como o evangelho foi revelado a ele. Não é? É algo mais pessoal. A segunda parte, os capítulos 3 e 4, é a parte mais doutrinária. Não é? Mostra a natureza do evangelho e a justificação pela fé, muito profundamente desenvolvido aí. A terceira parte, os capítulos 5 e 6, que já é uma parte mais de ordem prática, falando sobre a liberdade cristã, ou seja, a maneira como nós devemos andar como cristãos, né? Uma liberdade no espírito, não é uma liberdade na carne, não é uma liberdade como um salvo-conduto para você fazer o que bem entende. Não, nada disso. É uma liberdade na graça de Cristo, não é? É um viver no Espírito para andar no Espírito. E uma outra proposta é, então, da seguinte forma, bem sintética, tá? Uma primeira parte, o capítulo 1, Cristo revelado em mim, 1,16. A segunda parte, o capítulo 2, Cristo vivendo em mim. O capítulo 2, versículo 20, né? A famosa declaração de Paulo. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora, a vida que agora eu vivo pela fé do Filho de Deus. A terceira parte, os capítulos 3 e 4, Cristo formado em mim. Capítulo 4, versículo 19. E a quarta parte,
os capítulos 5 e 6. Cristo marcado em mim. Capítulo 6, o versículo 17. Encorajo você a ler essa epístola, estudá-la. Certamente a sua fé será muito mais fortalecida e um descanso muito grande. Você vai desfrutar ainda mais no que Cristo conquistou por nós e para nós gratuitamente na cruz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu te encorajo muito a você ler essa carta tão breve, são 6 capítulos. Elas certamente farão uma grande diferença para a sua fé e o seu crescimento. Um grande abraço, até a próxima.